João, tu achas que há alguém que saia beneficiado com as questões do politicamente correto que temos debatido até agora? Pessoalmente, eu acho que sim, que há pessoas, por exemplo, como o próprio professor Miguel Valde Almeida, que eu não fazia a mínima ideia quem era antes deste incidente. Acho que sim, ele tem algo positivo a sair daqui, porque o politicamente correto permite-te impedir o discurso e o debate fora do que é, digamos, a zona segura do que é aceitável. Ou seja, torna muito mais fácil aceitar e divulgar ideologias. Por exemplo, a ideologia que eu concluo que o próprio professor defende. Porque as suas áreas de investigação são, entre outras, identidades e discriminações étnicas e raciais, género e sexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo do campo das ciências sociais, segundo a página do ISCTE do currículo do professor e ex-deputado. Professor Miguel. Diria também, muito rápido, que beneficia também os populistas. E como é que beneficia os populistas? Por reação à esquerda. Porque quando tu crias uma atmosfera de politicamente correto em que certas coisas mais extravagantes não podem ser ditas, quando vem alguém que diz essas coisas extravagantes, é quase carregado aos ombros como um herói. Ou seja, quando tu crias um ambiente em que não se pode debater tudo o que se quer debater, crias condições em que populistas como os Trumps, os Farage, os Salvinis, as Le Pens prosperam. E a partir daí, do momento em que essas pessoas começam a prosperar na política, a política começa imediatamente a morrer, como tem morrido nos últimos anos, em que a política passou de um debate inteligente, informado, em espaços específicos para pessoas que foram selecionadas para esse propósito, passa a ser um concurso de manifestações, e contra manifestações a competir quem tem o melhor slogan, o slogan mais catchy ou quem grita mais alto. Miguel. Quem beneficia com o politicamente correto, não é? Na verdade, eu não sei. Esta pergunta, na minha opinião, é um bocadinho difícil de responder, porque o politicamente correto atingiu um espectro, um tamanho, permitam-me chamar-lhe assim, que neste momento já não beneficia ninguém. Eu acho que realmente devemos lutar contra as injustiças sociais, sejam elas contra quem forem. E aqui não falo só contra as minorias, porque nas maiorias culturais também há e sempre haverão injustiças sociais. E com isto posso só dizer uma frase que foi proferida por o senador Bernie Sanders, que uma vez disse assim: eu acho muito bem que se lute contra as injustiças sociais, sejam elas de classe, sejam elas culturais, sejam elas raciais, sejam elas o que forem, mas mais importante do que combater as injustiças raciais, é importante combater as injustiças por classe, porque não se esqueçam que uma CEO negra é na mesma uma CEO. E às vezes as pessoas não têm isto em consideração, na minha opinião. Às vezes acho que está muito na moda lutar certo tipo de lutas que se calhar que são importantes. Não digo que não sejam importantes, porque é importante lutarmos contra qualquer tipo de injustiça social, mas às vezes era melhor tentarmos lutar um bocadinho mais perto de nossa casa antes de tentarmos ir mais longe. E essa é a minha opinião, e acho que é por isso que neste momento ainda ninguém sai verdadeiramente beneficiado daquilo que é o politicamente correto. Há pessoas que são há classes, e normalmente minoritárias, que são muito defendidas pela sociedade em geral, mas não vejo até que ponto há um benefício assim tão grande para essas mesmas pessoas. Ora bem, para já dizer que houve uma alteração de paradigma, porque concordo em absoluto com a última parte da tua intervenção, quando dizes que as pessoas devem preocupar-se primeiro com a sua casa do que com o que está lá fora. Eu acho que falta isso um pouco à sociedade portuguesa, eu diria, porque e isso levar-nos-ia para outra discussão que, como diria
como diria um humorista, não interessa nada. Mas quem sai beneficiado com o politicamente correto? Eu acho que algumas pessoas saem beneficiadas com o politicamente correto e algumas pessoas são protegidas por aquela muralha que socialmente impede as pessoas de dizerem algumas coisas. Há quem beneficie com isso. O João falou muito bem, por exemplo, dos movimentos populistas, mas fazendo assim um exemplo mais minimalista, se eu tiver um problema com o Miguel, por exemplo, um atrito com o Miguel, e o Miguel estar de alguma forma coibido de dizer o que acha, eu saio beneficiado. Porque não vamos resolver o nosso atrito e eu vou ficar um pouco melhor que o Miguel. Isso, expandindo um pouco para a big picture, vou-lhe chamar assim com a expressão inglesa, acaba por se traduzir de algumas formas de quem está em baixo, vou-lhe chamar assim, que não tem forma ou que está de alguma forma coagida a não dizer o que pensa, a outra pessoa sai beneficiada.